Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas, amém? Para mim, mais uma vez, é uma honra de estar aqui na rádio trazendo a palavra do Senhor, na Rádio Tupã FM. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nos deixar ser usado como ferramenta para transmitir a palavra do Senhor. Quero desde já agradecer ao pastor Anderson Barbosa, da Primeira Igreja Batista de Tuparetama. Agradecer também ao missionário Carlos por essa oportunidade, que me sinto alegre, me sinto feliz em poder cooperar com a obra do Senhor através dessa ferramenta da Rádio Tupã FM. Que Deus, na sua imensa sabedoria e amor, possa abençoar cada vez mais ao pastor Anderson, ao missionário Carlos e a todos os irmãos da cidade de Tuparetama e da Primeira Igreja Batista, amém? Eu quero, aqui quem vos fala é o evangelista Gustavo. Eu quero trazer hoje um texto da Sagrada Escritura que está no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, e ele vai do verso 22 ao 33. Ele fala sobre o tema que diz assim: Jesus anda sobre o mar. Um subtítulo, E assim nos diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento, meu Deus, pedir ao Senhor que nos dê entendimento da Tua Palavra, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que nos use como ferramenta nesse dia de hoje para transmitir a Tua Palavra, que essa Palavra venha direto do trono da Tua graça para o nosso coração, para o nosso entendimento, para a nossa alma, Senhor. Que ela seja, meu Deus, edificante para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que abençoe essa cidade, que abençoe os obreiros, as igrejas, que abra o coração daqueles que ainda não Te aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Peço a Ti, meu Deus, que derrame Suas bênçãos sobre a vida do pastor Anderson, sobre a vida do missionário Carlos e sobre todos aqueles que irão escutar essa palavra, tanto agora como logo depois na gravação. Que o Senhor estenda, meu Deus, as Suas bênçãos para seus familiares. Pai, em nome de Jesus, prepara o terreno do coração de cada um, para que a semente seja colocada no lugar certo e germinada a tempo, no tempo do Senhor. E que essa planta cresça, Pai, com a força do Espírito Santo do Senhor, para que traga bons frutos no coração de cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui nós temos um texto riquíssimo da parte do Senhor.
E esse texto que está em Mateus capítulo 14, verso 22, ele fala do exato momento em que Jesus anda sobre o mar. A palavra do Senhor nos diz aqui em alguns pontos que nos chama a atenção. Ele diz que logo a seguir compeliu o Senhor Jesus aos discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Ou seja, o Senhor pediu para que eles subissem no barco e fossem para dentro do grande lago que existe naquela região. E pediu para que eles, enquanto ele se despedia das multidões, os discípulos fossem de mar adentro. Depois que o Senhor despediu as multidões, o Senhor estava com vontade de orar. A palavra diz que a fim de orar sozinho, ele subiu ao monte. E caindo a tarde, lá estava ele só. Veja como é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor diz que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e esse barco ele estava sendo açoitado pelos ventos. O vento vinha de lado contrário e o barco balançava de um lado para o outro. A palavra do Senhor também diz que já estavam na 4ª vigília da noite. A primeira vigília da noite, meus irmãos, é de 6 às 9 da noite. A segunda vigília da noite vai de 9 da noite à meia-noite. E a terceira vigília da noite vai de meia-noite até às 3 da manhã. E o texto diz que na 4ª vigília da noite, ou seja, já era mais de 3 horas da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. O primeiro ponto que a gente verifica aqui no texto é que o texto diz que quando Jesus subiu ao monte para orar, estava caindo a tarde. E o Senhor subiu sozinho para orar. E o momento que ele foi ter com os discípulos, já estava na 4ª vigília da noite. Ou seja, já passava de 3 horas da manhã. Veja o tempo que o Senhor dedicava à oração. E aí eu quero abrir um parêntese aqui e fazer uma pergunta a cada um de nós. Quanto tempo de oração ao nosso Deus nós temos dedicado durante o dia, em cada dia da nossa vida? Quanto tempo de oração, quanto tempo de intimidade com Deus, quanto tempo de conversa com Deus eu tenho dedicado em minha vida? O que tem ocupado meu tempo? O que tem preenchido as minhas horas onde eu poderia estar conversando com o Senhor? O que é que tem preenchido esse tempo? O que é que tem me afastado das minhas orações? E a palavra do Senhor continua dizendo que o Senhor foi ter com eles. E o Senhor andava por cima do mar. Os discípulos, ao verem aquela cena, o Senhor andando sobre o mar, tomaram um susto. E eu, sinceramente, queria ver a cara de cada um deles naquele momento. O susto que eles tomaram, meus irmãos, com o Senhor vindo andando sobre o mar. Uma coisa que eles nunca tinham nem ideia de ver uma cena daquelas. O Senhor andando sobre as águas. E no momento que eles começaram a gritar, a palavra do Senhor diz que eles ficaram aterrados, ou seja, eles ficaram aterrorizados de medo. Eles tomaram um susto quando viram aquilo às 3 horas da manhã, passando por uma tempestade, as ondas jogando o barco de um lado para o outro. E quando eles olham, vê o Senhor, vê um homem andando por cima da água, e eles começaram a gritar, dizendo que era um fantasma. E o Senhor Jesus diz imediatamente para eles: olha, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro disse a ele: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Meus amados irmãos, quantas vezes nós passamos por determinadas situações e o Senhor nos inspira, mesmo com o medo que nós temos, a ter fé no Senhor e andar sobre as águas dos desafios que aparecem em nossas vidas. Quantas vezes o Senhor
inspira o nosso coração através do seu Espírito Santo, para que nós venhamos a andar sobre as águas, assim como Pedro andou, a andar sobre qualquer desafio, a passar por cima de forma correta de qualquer coisa que está que tem nos colocado dificuldade para a nossa adoração, para a nossa intimidade com Deus. Quantas vezes? Milhões de vezes. Deus ele nos mostra o caminho. Nós não podemos, meus irmãos, tirar os olhos do Senhor Jesus. Veja que Pedro, no momento em que ele ainda fitava o Senhor Jesus, no momento em que ele ainda estava concentrado, olhando apenas para Cristo, ele andou sobre as águas. A palavra do Senhor diz que Pedro falou assim: olha, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, manda que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas, assim como o Senhor está andando. E o Senhor disse só assim: vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas e foi ter com o Senhor Jesus. Porém, reparando, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Sabe por que muitas vezes nós afundamos na nossa vida? Sabe por que muitas vezes nós perdemos a nossa fé? Sabe por que muitas vezes nós desviamos dos caminhos do Senhor? Porque ao invés de estar olhando para Jesus, nós começamos a olhar as dificuldades. Porque ao invés de estar olhando para Jesus, nós começamos a olhar apenas para os problemas. Pedro começou a olhar para o vento, Pedro começou a olhar para as ondas que sacudia o barco de um lado para o outro. Pedro começou a olhar para o rosto dos outros discípulos que estavam totalmente assustados de uma forma aterrorizante e começou a afundar. Ele afundou porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Pedro afundou porque ele tirou os olhos daquele que não nos deixa afundar. Pedro afundou porque naquele momento mexeu com a fé que ele tinha. Pedro afundou, meus irmãos, porque ele tirou os olhos do único que nós não podemos tirar os olhos. Os olhos nós temos que continuar olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quantas vezes em nossa vida nós temos a certeza de que estamos tomando a decisão correta, caminhando no caminho correto, mas algo nos faz tirar os olhos, a concentração, o foco, algo nos faz desviar a nossa atenção, onde nós estamos olhando para o Senhor Jesus e de repente começamos a olhar para outra coisa que não vem de Deus e começamos a afundar. E começamos a perder as esperanças. E começamos a olhar para as dificuldades. Quantas vezes isso não aconteceu com cada um de nós? Quantas vezes estamos no caminho certo e de repente temos que clamar outra vez: olha, salva-me, Senhor Jesus. Assim como Pedro gritou, onde está escrito aqui, no verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Veja, irmão, outro ponto, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, você que nos permitiu entrar em sua casa através das ondas desse rádio. Veja que o Senhor Jesus, ele questiona aqui Pedro, ele questiona cada um de nós, por que nós duvidamos do Senhor? A partir do momento que você ora a Deus, meus irmãos, a partir do momento que nós oramos a Deus e entregamos os nossos problemas, a nossa vida, toda a nossa situação que tem nos incomodado, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele os recebe e diz: agora deixe comigo que eu resolvo. Mas a partir do momento em que nós olhamos para Deus e diz: será que Deus vai resolver? Deus nos devolve. Nós perdemos a fé a partir do momento em que nós duvidamos. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho para ajudar o Senhor a
resolver as situações. Muitas vezes nós queremos dar um empurrãozinho isso é uma coisa do ser humano. O ser humano muitas vezes quer dar um empurrãozinho no Senhor, assim: olha, Senhor, eu entrego isso aqui nas tuas mãos para que o Senhor resolva, mas eu posso ir por aqui. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que está ouvindo a palavra do Senhor através da Rádio Tupã FM, não existe atalhos para Deus. Não existe dois caminhos para o Senhor. Não existe caminho encurtado para Deus. Ou você entrega nas mãos do Senhor para que o Senhor resolva da forma dele, ou você resolve da sua forma, e muitas vezes quebramos a cara. É simples assim. De que forma queremos resolver as nossas situações, os nossos problemas? A quem nós devemos estar buscando a orientação que vem da parte do Senhor? Será que somos nós mesmos que devemos orientar a nós mesmos? Ou devemos buscar a orientação da parte de Deus? Não devemos nunca desviar a atenção no Senhor Jesus. Não devemos nunca deixar de fitar o Senhor Jesus para estar olhando para os problemas. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, o Deus de nossa vida, o autor e consumador da nossa fé, tendo a certeza de que Ele trará o melhor para nossas vidas. Muitas vezes nós oramos a Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós oramos a Deus, pedindo para que Deus faça algo. E muitas vezes Deus tira da nossa vida algo que nós entendíamos que era bom. E Deus de repente exclui, tira, Ele separa algo de nossa vida. Porque Ele sabe que tirando aquilo de nossa vida, Ele está fazendo o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós quebramos a cara, porque nós duvidamos de Deus. Nós temos, assim como o Senhor disse a Pedro: olha, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor subiu para o barco, cessou o vento. Deus não quer saber o tamanho da tempestade que está no barco da sua vida, meu querido irmão. Deus ele não quer saber o tamanho da tempestade que você está passando na sua vida. Ele só quer subir no barco da sua vida. Deus ele não quer te mostrar que a tempestade é grande, mas Ele quer que você confie que Ele é grande. Deus ele não quer que você olhe para os ventos ou as ondas que têm balançado o barco da sua vida de um lado para o outro, mas Ele quer que você olhe para a grandeza do Senhor na sua vida. Deus ele quer que você entenda que Ele é tremendamente grande em poder e glória, para te abençoar, para te livrar, para derramar bênçãos na sua vida, para que você tenha uma vida íntima com o Senhor, para que você tenha uma vida cada vez mais próxima de Deus, para que você consiga ultrapassar os problemas de forma correta, sadia, firme, na presença de Deus através de sua palavra. Veja que nesse momento aqui o Senhor acalmou a tempestade, como está no verso 32, subindo ambos no barco, ou seja, Pedro e o Senhor Jesus. O vento cessou, ou seja, cessou o vento, como diz o texto. O Senhor acalmou aquela tempestade. Muitas vezes o Senhor acalma a tempestade para que nós venhamos nos acalmar. Mas muitas vezes Deus não acalma a tempestade para que a gente amadureça o suficiente e lá na frente a gente consiga passar por momentos mais difíceis ou até mais fáceis, com mais tranquilidade e maturidade na presença de Deus. As coisas de Deus, meus irmãos, assim como diz a sua palavra, os seus pensamentos são insondáveis, são incalculáveis. Nós precisamos entender e absorver a grandeza de Deus para nossas vidas. Nós precisamos entender e absorver que Deus é o único que pode mudar os nossos caminhos, que pode nos livrar de coisas grandes, problemas grandes que vêm para nos abalar, mas Deus também pode aumentar a nossa fé. Deus também pode, porque Ele é Deus, Ele tudo pode, e como diz Lucas, para Deus nada é impossível. Meus amados irmãos, eu quero concluir esta mensagem
dizendo aqui que no verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quantas vezes nós precisamos passar por uma tempestade e ver um milagre do Senhor na nossa vida para reconhecer que Jesus Cristo verdadeiramente é filho de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes nós parecemos com Tomé? Quantas vezes nós precisamos ver para crer? Quantas vezes? Quantas vezes nós precisamos enxergar de forma clara e vibrante, de forma concreta na nossa vida, uma calma nessa tempestade da nossa vida, para que venhamos a reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Quantas vezes? A palavra do Senhor diz que nós temos que adorá-lo, que nós temos que acreditar sim que Ele é o Senhor, que Ele é Filho de Deus. Nós não precisamos ser como Tomé, meus irmãos, que só acreditava naquilo que via, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não viu e assim mesmo creu no Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Ei, eu quero que você olhe para o Senhor Jesus nesse dia de hoje. E você não tire mais os olhos, a atenção de Deus, do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que você não precisa mais estar olhando somente para os problemas, mas olhe para Jesus. Pense na solução dos seus problemas olhando para Jesus. Pense na cura da doença olhando para Jesus. Pense na resolução das coisas que têm te incomodado, na mudança de comportamento que você precisa, na cura para aquilo que você precisa para a sua saúde física, mental ou espiritual. Pense na resolução do problema do seu casamento olhando para Jesus. Nada pode tirar a sua atenção, o seu olhar do Senhor Jesus. Nada nem ninguém. Meus irmãos, não deixe que nada nem ninguém tire a sua atenção do Senhor Jesus. A partir do momento que nós começamos a deixar de olhar para Cristo e olhamos para os problemas ou para a vida, assim como Pedro afundou, nós começamos a afundar. Mas ainda bem que, graças a Deus, as misericórdias de Deus, ela se renova a cada manhã. E assim como Pedro gritou: salva-me, Senhor, muitas vezes nós gritamos: salva-nos, Senhor. E o Senhor Jesus estende a sua mão e nos tira dos buracos que nós mesmos entrando. E nos salva mais uma vez das coisas que a vida muitas vezes prega em cada um de nós. Eu quero concluir esse texto já agradecendo a Deus por essa oportunidade, dizendo que nada nem ninguém pode tirar essa visão que nós temos do Senhor. Não deixe que ninguém atravesse na sua frente entre você e Deus. Nada, ninguém. Não deixe. Não deixe que você venha necessitar fazer como Pedro fez, e assim mesmo, olhando para Jesus, Jesus mandando Pedro caminhar sobre as águas, ainda assim Pedro afundou, porque lhe faltou fé, porque ele desviou sua visão do Senhor Jesus para outro lugar, para os problemas e não para aquele que é o nosso Deus. Eu quero concluir esse texto já agora, dizendo para você: não desvie a sua visão do Senhor Jesus. Não desvie a sua visão do Senhor nosso Deus. Que você reflita nesse texto, que você reflita nesse sermão, nessa exortação que eu tenho trazido, que você se lembre que Jesus estando no barco, nada pode te abalar. Nem as ondas do mar, nem os ventos que têm sacudido o barco da tua vida de um lado para o outro, pode te abalar. Lembre-se que o capitão do barco da tua vida é o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Anderson e ao missionário Carlos. Agradecer aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Tuparetama e a todos que fazem a Rádio Tupã FM. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós e nos dê um restante de dia abençoado, cheio de paz, de livramentos, de tranquilidade e da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor me faz, meu Deus, de ferramenta para trazer a tua palavra para cada um de nós. Eu te agradeço, meu Deus, porque mesmo sendo usado como ferramenta, aqui, meu Deus, falando da tua palavra, eu também aprendo da parte do Senhor. Obrigado, meu Deus, e peço ao Senhor que abençoe essa cidade, que abençoe a cada rádio, a cada pessoa que está escutando esse rádio, a cada lar, meu Deus, a cada família necessitada que o Senhor esteja visitando agora. Que o Senhor, meu Deus, esteja trazendo paz, tranquilidade, comunhão. Que o Teu Santo Espírito esteja visitando a cada um, meu Deus, e atendendo às necessidades que cada um precisa. Fazendo assim as curas necessárias, as resoluções necessárias, os perdões necessários para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Deus vos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê a paz necessária para mais um dia. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor.